Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao canal Tricolor por aí, canal que fala de futebol, de São Paulo e de várias coisas. Eu vou pedir desde antemão pedir desculpa, porque a câmera aqui deu um problema, não sei se é a minha câmera do meu celular, o que foi que tá com as imagens ruins aqui. E realmente eu não sei, né? Certo? Mas de antemão, opa, desculpa. Mas de antemão já peço desculpa. E vamos lá, falar de Copa do Mundo hoje, né? Falar de Copa do Mundo, então, falar sobre as expectativas dos jogos, né? Falar dos jogos de ontem, né? Não pude falar dos jogos anterior, mas enfim, né? Ontem teve três jogos bons, né? Eu não vou comentar sobre Suíça e Argélia, porque eu não assisti o jogo, não sei o que houve. Então, desculpa, tá? Foi muito tarde, eu não pude assistir, então não vou comentar. Comentar dos dois que eu assisti, né? Portugal e Croácia, foi um grande jogo. E o da manhã, que foi, deixa eu me lembrar que eu esqueci. E Espanha e Áustria, né? Espanha passou, Portugal passou também. Comentarei. Falar primeiro sobre o primeiro jogo na Espanha e Áustria. Felizmente pro futebol e para mim pessoalmente, a Espanha passou, não muito pela Espanha, mas pela Áustria, porque essa Áustria é uma seleção horrível, seleção muito chata de se ver jogar, uma seleção uma péssima seleção, dura, e o futebol agradece que vai embora cedo, sinceramente assim, vai embora cedo porque é uma seleção muito ruim. E a Espanha passou por cima, né? Toque de bola, envolvente, né? É, não teve trabalho nenhum, né? Nenhum. Ficou um jogo ali, fez 1-0 no primeiro tempo ainda. Daí no segundo tempo demorou um pouco para fazer o segundo, mas fez ali por volta dos 65, 70. E no final fez 3-0 e passou por cima, uma seleção forte. Que até ontem não vinha apresentando bom futebol, assim, mas a seleção campeão da Euro, né? Finalista da National. Tem um ótimo jogador que é o Lamine Yamal, né? Tem outro ótimo jogador que é o Oda, que não tá fazendo uma Copa do Mundo tão boa, né? Eu pude assistir alguns jogos da Espanha. A Espanha não é uma seleção que vem jogando bem. Aliás, para mim, pessoalmente, assim, a única seleção que jogou bem esse Mundial, que tem um. Eu acho que mostra assim muita força. É a França, que para mim é uma seleção naça, assim, uma ótima seleção. Passou por cima da Suécia, passou por cima, ganhou 3-0, podia ter ganhado de 6, 7, 8, uma seleção naça, né? E a Argentina, né, que joga hoje, né, vai jogar hoje contra a Costa do Marfim. Eu acho que vai passar também o carro, também vai passar por cima da Costa do Marfim, da Costa do Marfim não, de Cabo Verde, que é uma seleção que tem uma história muito legal, né, assim, de superação, primeira Copa do Mundo, já chega no mata-mata, tem um vozinho ali e tal, mas a tendência, assim, é a Argentina passar, porque vem jogando muito bem, atual campeão do mundo, né, então, bem, isso. E a Espanha e Portugal entrar no hall dessas seleções grandes a ganhar a Copa do Mundo. A Espanha, assim, muita gente não gosta do futebol nela, porque é um futebol de ficar tocando bola, envolvendo, dar chance para adversário. Eu pessoalmente gosto, acho que é um futebol muito legal de se ver jogar, de toque de bola, de dar bicão. Às vezes é um pouco efetivo, como todas que esquema de jogo, time assim, não existe seleções perfeitas, né? Você tem um modelo de jogo, tem uma proposta de jogo, tem seus riscos e negócio. Não existe uma, um estilo de jogo apropriado, né? Eu, pessoalmente, gosto muito mais desse estilo de jogo da Espanha, de toque de bola, de envolvendo, de filtração, de entrar na bola. Eu gosto, eu acho legal, assim, esse estilo de jogo, né? Mas, por exemplo, a França que tem um estilo de jogo muito vertical, com muito ataque, assim, né? Corre sérios riscos, assim, defensivos. Mas eu proponho o jogo, né? Porque tem jogadores aço, assim, um ótimo jogador que propõe. Então tem isso. E a Espanha não tomou gol, assim, é um toque de bola, assim. Eu acho que vai começar a crescer, assim, ela vem. Porque Copa do Mundo as pessoas têm. Acho que elas, assim, na minha visão, muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a competição, né? Tipo, já se dá ao primeira partida, a primeira impressão, como uma verdade absoluta, né? Um imediatismo, assim, né, cara? E Copa do Mundo, assim, principalmente, não é uma competição que necessariamente, assim, você tem que jogar bem todas as partidas e vai jogar bem todas as partidas, porque tem uma série de fatores, né? Tem o nervosismo e tal. Eu falei num vídeo anterior que eu acho que seleções igual a França, a Espanha, Brasil, a Argentina, elas permitem ter um erro, ter um. Como que eu posso usar a palavra, certo? Ter um. Deixa eu usar uma palavra, encontrar uma palavra assim. Tem uma chance a mais de errar, de ter uma derrapada, dar uma derrapada. Elas têm uma chance. A Argentina teve, por exemplo, no ano passado, com a Arábia Saudita.
Ela perde esse primeiro jogo e, claro, que depois ela vai contra o México jogando no jogo da vida. E ganha do México, né? E depois ganha outro e passa por cima, né? Mas elas têm a chance. Por que eu tô falando? Porque outras seleções, assim, se perde a primeira partida e dá uma derrapada, elas correm sérios riscos de ficarem fora, né? Ou esse Mundial talvez nem tanto, porque e o terceiro, né? Mas complica, assim, uma projeção, um negócio. Mas nos Mundiais passados, por exemplo, 2002, 2018, essas seleções, elas permitem, porque elas têm times para ganhar, assim, os dois de outros jogos, né? Entendeu? Então elas têm essa. E a Espanha aconteceu isso esse ano, né? Em 2010, quando ela é campeã do mundo, ela perde o primeiro jogo também. Entendeu? Coisa que se a seleção perder o primeiro jogo, for muito ruim, vai ficar capaz de se complicar. Entende? Então ela empata o primeiro jogo, o segundo ela atropela. E quando todo lugar ela ganha, mas não faz um grande jogo assim, né? Então ela permite, só que são seleções que vão crescendo, tem valores individuais e vão chegando forte, entende? Então elas vão criando corpo, vão criando, né? Raiz. Vou dar outro exemplo de outra seleção que eu vi jogar também, né? Que foi a Bélgica. A Bélgica, assim, os primeiros jogos da Bélgica foram horríveis. Assim, foi uma seleção chata, não empolga nada, não empolga, não vem jogando mal. Só que a Bélgica ela tem uma coisa que eu acho que ela tá criando corpo. Não acho que vai ser campeão, mas eu acho que ela pode chegar em terceiro, chegar numas quartas de final, numa semifinal, porque ela tá criando corpo, né? Ela tá criando, tá, parece morre, parece que vai morrer e ressuscita. Foi assim no último jogo, acho que ficou contra a Nova Zelândia, que ela meteu uma goleada de 5-0, porque se empatasse podia correr isso, que demorou pra fazer um gol, demorou ali e tal, e acabou fazendo. Daí fez, passou, atropelou. Daí anteontem, né, jogou contra a Senegal, fez um péssimo jogo. Um péssimo, um horrível jogo. A Senegal, até 85 minutos ali, atropelou a Bélgica. Atropelou a Bélgica. Os caras brigaram em campo lá e tal. Tiraram o De Bruyne, botou o Lukaku com 50 quilos, 500 quilos nas costas e tal, parecia morto. Acha um gol com o Lukaku aos 40 e pouco, aos 80 e pouco. Logo depois o goleiro fala, empata, vai pros pênaltis. E na prorrogação, você arruma lá e tal, e arruma um pênalti, que pra mim não foi pênalti, vou ser bem sincero, né? O goleiro falha no segundo gol, né? No gol de empate, eu acho que não foi pênalti, mas o juiz deu pênalti. Acho que não foi pênalti para essa Copa do Mundo, né? Porque muito lances assim. E vira o jogo e faz uma virada sensacional. Em 2022, ela também no Japão, ela vira assim também. Então, sabe, uma seleção assim que vai criando corpo, né? Entendeu? Então, eu acho que tem muito dessas coisas, assim, Copa do Mundo, né, cara? Essas místicas, essas coisas. Então, assim, a Espanha não vem fazendo um bom futebol. Ontem ela acordou, jogou bem, ontem ela não deu puxeiro pra Áustria, pro bem do futebol, se impôs. E agora vai fazer um jogo, gasta um grande jogo contra Portugal, que ontem também, agora eu vou entrar no assunto de Portugal, que também passou ontem, não jogando bem. Portugal, pra mim, assim, vou falar uma coisa. Pra mim, Portugal, dessas seleções que são consideradas favoritas, vou tomar uma água também, rapidão. Tomar uma água aqui. Então, vamos falar de Portugal. Para mim, dessas seleções que são favoritas a ganhar o título da Copa do Mundo, eu falo de. Vou colocar até a Inglaterra nesse balaio. Inglaterra, também não vejo, eu não acho que vai ser campeão, mas Inglaterra, Brasil, Argentina, Espanha, França. Tem mais algumas, filho, dessas 5? E Portugal, né? Essas 6. Então, dessas 6, Inglaterra, Brasil, Espanha, França, Portugal e Argentina, essas 6, eu acho que Portugal, pra mim, é que joga a pior de todas. E olha que as outras não vêm jogando tão bem. Eu acho que só a Argentina e a França que vêm jogando bem. Não vem jogando bem. Portugal que joga pior, cara. Portugal não joga bem. O Ontem, de novo, não fez um bom jogo. Muita gente falou assim, que o primeiro tempo de Portugal fez um bom jogo. Eu achei que foi um. Ele ficou com mais passo de bola, teve ali e tal. Mas foi mais uma estratégia, me pareceu, da Croácia do que efetivamente de Portugal. Ele tentou se impor ali, foi pra cima, marcou pressão, tentou sufocar ali. Mas assim, não arrumou nada, né? Não arrumou. Depois passou ali uns 20 minutos, 25 minutos ali. A Croácia acertou e não teve tanta chance. E no segundo tempo, não. A Croácia foi melhor que Portugal, entendeu? Foi melhor, jogou mais bola. Aliás, eu acho que dou muito. Eu vou falar a verdade. Croácia, pra mim, é uma dessas seleções que eu tiro o chapéu. É muito legal de ver. Não, assim, nem
nem fez uma Copa do Mundo tão fantástica, mas assim, a resiliência, o esquema tático, o jeito daquela, uma seleção que é semifinalista em 2018, finalista em 2018, semifinalista em 2022, e ontem, assim, tem coisas do futebol, né? São coisas do futebol. Jogou melhor que Portugal. O melhor jogador de Portugal, na minha opinião, ontem foi o goleiro. Fez umas 3 excelentes defesas, né? Claro que o Portugal tem jogadores muito bons, assim, né? Joga em grandes times. É uma seleção muito bem representada. Tem Cristiano Ronaldo, que é um colosso de jogador, né? Talvez certamente, assim, né? Talvez não, certamente um dos maiores jogadores da história do futebol, né? Não é desse momento, é da história do futebol, né? Talvez esteja ali entre quinto, sexto ali, né? De tops da galáxia, assim, de jogador e move, né? Então tem todo esse contexto, assim, né? Tem toda uma aura, assim, em cima de Portugal. Mas a Croácia jogou melhor que Portugal. Deveria ter passado a, a Croácia, né? E por quê? Ela se impôs, cara. Ela fez 1-0, teve chance de fazer 2. O goleiro defendeu, daí depois tomou o gol, foi pra cima, teve várias chances. Parecia mais que a Croácia ia fazer o gol do que Portugal. E Portugal, aquele cruzamento, o cruzamento achou o gol, fez 2-1. Eu vou falar um pouco rapidinho das polêmicas de ontem. Teve 2 gols para a Croácia impedido, que o juiz deu impedimento, um no último lance, lá no último minuto. Eu vou chegar nesse gol. E um para Portugal. Assim, vou ser bem resumindo. Eu acho que tem que ser a impedimento com o sistema atual. Tem que ser estrito. Vejo muita gente reclamando. Ah, mas é uma linha, é um fio de cabelo, é uma unha. Eu acho que assim, se for um corpo, depois ficar o calcanhar na frente, vai valer? Ou não? Deve ficar o quê? Muda a nossa percepção que a gente gostaria. Então, assim, por mais que seja chato, por mais que seja ruim, eu acho que é válida essa regra. Acho que se tiver 1 centímetro, milímetro, mostrou ali, tem que estar impedido, né? Vai confiar na tecnologia? Aí, não sei, né? A gente tem que confiar, né? Acho que temos que ter limitar um padrão, algo que acredita, senão fica muito na interpretação, né, cara? Então eu sou favorável o gol da Croácia. Me pareceu impedido mesmo, assim, parece que tocou na bola, passou raspando, me pareceu. Infelizmente, né? Eu gostaria que. Sim, eu queria que fosse Portugal, vou ser bem sincero. Acho que o jogo Portugal e Espanha vai ser o grande jogo das oitavas de finais, né? Mas assim, usando a racionalidade, era pra Croácia ter passado, né? Era esse justo, né? E foi um jogador, acho que a Croácia caiu de pé. Deu azar, assim, ontem pelo jogo. Pra mim, ela podia certamente estar nas oitavas de finais. E porque não nas quartas de finais, né? Não acredito que ganhava título, mas é uma seleção que sai de parabéns. Tem um grande jogador, um jogadoraço que temos que bater palma também, que é um dos grandes jogadores da história do futebol, que é o Modric, né? O Modric, se fosse inglês, alemão, francês, o pessoal estaria batendo um pedestal para ele, mas como é na Croácia, é um país que não tem muita relevância assim, que tá de parabéns a Croácia. Acho que a Croácia é um país que a gente tem que dar parabéns para Modric por isso, né, cara? É um jogadoraço, o maior campeão da história do Real Madrid, que é o maior time do mundo. 3 Copas do Mundo, 4 Copas do Mundo se Modric tem nas costas, jogadoraço, número 10, 39 anos, e é com toda a reverência ao Modric, que é um jogadoraço. A Croácia que sai de pé, ao contrário de Áustria, com respeito à Áustria, a Bósnia também, que tem uma história assim de muita resiliência, de guerras e várias histórias, uma seleção assim, que historicamente assim, muito legal, mas futebolisticamente falando, é muito ruim. A Croácia não. A Croácia é um país de 4 milhões de habitantes, dissolvência da Iugoslávia, e, pô, em vários esportes, no futebol também, a vontade, assim, onde, nossa, quando eles fazem o gol que foi, você vê a galera invadindo, a emoção que eles têm, a paixão. Então eu acho que é uma seleção boa, muito resiliente. Não é aquela seleção que joga por uma bola só, muito compacta, assim, vindo com um bom novo jogador. Muita gente fala que essa seleção está envelhecendo, não estava, teve muito contato. Então, acho que de todas as seleções que caíram ontem, assim, acho que uma das que eu mais gostava, assim, que eu acho que eu gostaria de ver mais adiante, é a Croácia, cara. A Croácia é uma seleção que eu bato de pé, acho que junto com o Japão, apesar que no jogo do Brasil, acho que o Japão é uma seleção muito bem organizada. Pô, e fora, tipo, o resto, acho que pode ser legal a seleção que. As seleções africanas, acho que elas têm que ter algumas. Como posso falar? Principalmente as principais, como Marfim, Senegal. Precisa ter algo que talvez o Marrocos tenha, né, cara? Que é, sabe, não sei, passar desse. O Senegal caiu por quase 5 minutos, cara, de 5 minutos, né? Fez 5 minutos, conseguiu tomar 2 gols inacreditáveis, 3, né? Depois da prorrogação, mas enfim, naqueles que levou. Costa do Marfim, eu acho que jogou digno, foi digno, perdeu por detalhes ali, poderia ter passado.
Mas também acho que são seleções que saem de pé, né? Mas tem umas que, por exemplo, Argélia, vou estar. Tem seleções que não faz questão nenhuma. África do Sul, acho que vai estar futebolisticamente falando, né? Então, voltando para Portugal, né? Em Portugal não vem jogando bem, né? Então, resumidamente, acho que tem muito bons jogadores. Acho que a seleção que tá, assim, tem ótimos jogadores, assim, então não tá jogando bem, mas tá chegando, né? Acho que tu vai falar, Felipe, você acredita que Portugal vai ser campeão? Eu acho que pode ser campeão. Eu vou te explicar por quê. Porque tem bons jogadores, tem Cristiano Ronaldo, e não tá jogando bosta nenhuma, cara. Mas tem bons jogadores. Então agora acontece, mas se ganha da Espanha, né, que vai criando o corpo, tá numa fase muito difícil ali, né? Tem Espanha, Espanha e França e Portugal, essas três aí, provavelmente dessas três, uma vai chegar na semifinal ali, né? Não sei se se encontra na semifinal, mas assim, vai sobrar uma. Pra mim, dali daquela. Dessas três vai chegar na final. A final vai ter uma dessas três, né? E não vejo alguém. Eu vejo muita crítica ao Cristiano Ronaldo, que não vem fazendo uma boa Copa do Mundo, assim, o Cristiano Ronaldo. Não vem fazendo uma boa Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo. Ele não vem jogando bem, né? A Copa do Mundo. Mas assim, tem 3 gols, é artilheiro. Fez um gol que estava impedido, mas fez o gol. E fez o gol de pênalti, bateu um pênalti decisivo, né? Muita gente criticando ele, assim, falando de Portugal, assim, eu acho que, como eu falei, criticando ele pelo posicionamento, porque a bola vem assim, porque ele sai reclamando, eu acho que ele sai reclamando porque, imagina, assim, que eu sairia daquele jeito, porque você quer ganhar, você quer jogar, você tá ali, né, ele tem um, ele é uma pessoa para começar, né, então ele tem seus defeitos e virtudes, como qualquer pessoa no mundo, né? Então tu pode gostar, criticar ou não, me parece, assim, minha impressão a ele, que ele sai com aquela careta, assim, que é um jogador que é competitivo, né? Que tá ali, quer vencer, que tá ligado? Faz parte, é uma Copa do Mundo, assim. Não me pareceu muito que é pelo ego dele, assim. Claro, tem um pouco do ego dele também, assim, né? Porque você quer estar ali. Mas, assim, é porque é um cara competitivo, quer jogar, mano. Então, caras assim, igual o Cristiano Ronaldo, Rogério Ceni, quem mais, assim, posso usar que é competitivo? Sabe esse cara muito figuroso? Não quero sair, mas é normal fazer uma careta, sair satisfeito assim, né? Imagina assim, né? Ele não deu bicano, né? Então acho que é muito pela imagem do cara, assim, me parece, né? Vejo muita gente criticando o péssimo futebol de Portugal, o Cristiano Ronaldo. Como que a seleção de Portugal não vem jogando bem, não vem jogando bem. Eu não tô aqui defendendo o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo vem fazendo uma má Copa do Mundo também. É ruim a Copa do Mundo. Quando ele saiu, o time melhora, cara. Na hora do jogo até fui meio contra. Falei, pô, vai tirar o cara e tal. Mas foi bem, fez certo. Eu acho que tá certo o técnico, entendeu? Porque ele não pode ser intocável. Ele não é um cara assim intocável, nem como ninguém deve ser. Acho que tirando o Messi, pra mim, eu concordo, é intocável. O resto, assim, o Harry Kane na Inglaterra talvez seja um cara intocável, porque é um cara gigantesco, faz gol pra caralho. Talvez seja o melhor jogador do mundo no atual momento, né? Mbappé, talvez, na França. Não, mas um pouco. Eu acho que não é o caso do Cristiano Ronaldo realmente. O Cristiano Ronaldo ontem mostrou. Ainda mais pelo esquema tático, né? Tava o meio muito aberto, precisava tirar um, já tinha feito um monte de troca ali na frente. Também tem que usar o contexto, né? Porque ficar botando só a culpa, porque tirou o Cristiano Ronaldo, porque não foi assim, né? O time tava aberto, já tinha feito 4 alterações, botou muito pra frente. Tinha que tirar um pra fechar o meio. E foi o que o técnico fez ontem, né? E ele não quis sair. Mas a Copa do Vitinho é muito ruim. Eu gosto muito do Vitinho, cara. Pra mim, talvez seja um dos melhores meio-campistas do mundo. Mas a Copa do Mundo, ele é horrível. É horrível. O João Neves, o gol da Croácia ali, o cara sai, ele sai andando. O Bruno Fernandes não vem jogando bem. O Nuno Gomes, lateral esquerdo ali, também não vem jogando. Nossa, a seleção de Portugal não vem jogando bem. Acho que colocar toda a culpa do péssimo futebol só no Cristiano Ronaldo. E como eu falo falar também, é ruim a Copa do Mundo ele também. Acho que é meio, sei lá, meio contraditório, entende? Eu acho que a Copa do Mundo de Portugal é muito ruim. Porém, são bons jogadores, ótimos jogadores. Vai ter um jogo duríssimo contra a ótima seleção que é a Espanha, né? Pra mim, talvez seja um jogo das oitavas, com certeza é, né? E talvez da Copa do Mundo, né? E se entregar o que a Copa do Mundo tá entregando, a Copa do Mundo tá demais, assim, futebolisticamente falando, né? Jogos falando. E eu espero, ontem de novo, eu até assistindo o jogo do Croácia e Portugal, não tava achando meio chato, mas depois, pô, aquela emoção, aqueles gols, e fantástico, e sorte nossa, nós veremos a Espanha e Portugal, 2 seleções, e vamos ver o que dá, né? Eu acho que, assim, dá meu palpite, passa a Espanha eu acho que tá mais bem entrosada, tá mais, ainda que não vem melhor, tá mais bem entrosada, vem mais jogando, né? Porém, a Portugal ganhou nos pênaltis na Copa da França, né? Então, tá ali, vamos ver, né? Tá certo? Eu não assisti o jogo da Suíça e a gente, então não vou comentar sobre esse jogo, né? Não vi. E é isso, tá certo? Deixe seus likes, se inscreva no canal e tamo junto, é nóis.